Não foi Deus que instalou o medo em você. Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Paulo, Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Esse livro traz uma reflexão interessante, porque ele realmente começa dizendo que não foi Deus que instalou o medo em você. Quem é que instalou o medo na gente? Por que a gente tem tanto medo de tomar decisões, de mudar de emprego, de se afastar das pessoas que a gente precisa se afastar? Por que é que a gente tem medos, às vezes inexplicáveis? Medo de água, de piscina, de mar, medo de alguns animais. De onde vem todo esse medo? Medo de que algo ruim aconteça. Nós vivemos em uma sociedade que lucra e muito com o nosso medo. O mundo o tempo todo nos instrui a ficar com medo. Já reparou? Que se a gente se senta para assistir uma novela inocente, o tempo todo ela coloca situações de forma inocente mesmo, que instala esse medo em nós. Medo de traição, medo de que o nosso parceiro, nossa parceira nos traia, nossos amigos, nossos filhos. Medo de perder dinheiro, medo de acidentes. E assim é em tudo que a gente consome na nossa cultura. Os filmes que a gente assiste o tempo todo falando de guerra, de sofrimento, de dor, de fome, de luta. Às vezes com cenas pesadas, envolvendo cenas de violência. E tudo isso são formas que a cultura instala o medo em nós. E nós, reféns do medo, ficamos muito mais fáceis de ser dominados. Ficamos muito mais sujeitos a tudo que o outro diz. Se estamos com medo, quando alguém vem e nos dá uma palavra de consolo, logo nos apegamos a essa pessoa. Se estamos com medo, ficamos muito mais vulneráveis, ficamos mais fáceis de consumir. A pessoa medrosa, ela se torna muito mais consumista. Ela come mais por compulsividade. Ela compra mais por compulsividade para compensar algo interno dela. O medo gera muito lucro para a sociedade. Então tome muito cuidado. De onde vem esse medo? Paulo nos disse aqui que não foi de Deus. Deus nos deu um espírito de coragem. Então o medo vem do mundo. Cuidado com as pessoas que ficam o tempo todo tentando instalar medos em você, mesmo que com a melhor das intenções. Às vezes você frequenta um local religioso que fala muito sobre medo, que te coloca medo do inferno, medo do pecado, medo da punição. Você não precisa ser movido pelo medo. Por que você não passa a ser movido pela coragem? A coragem de ser bondoso, a coragem de ser ousado e fazer algo de bom. Não a coragem para fazer algo errado, mas a coragem de mudar, a coragem de fazer coisas por você. A coragem de fazer coisas pelos outros. Às vezes o medo nos impede até de fazer o bem, já reparou? Tem às vezes uma pessoa na rua sentada e às vezes a gente tem medo de se aproximar dela e perguntar se ela precisa de ajuda. Olha que loucura, o medo nos impede de fazer o bem. O medo te impede de sair daquele trabalho que você não gosta, daquele relacionamento que você está sendo sugado, daquelas amizades que estão te atrapalhando a evoluir. O seu medo te impede de dar passos, de iniciar algo novo, de iniciar algo que você sonha no seu coração. E não foi Deus que te colocou esse medo. Então, o primeiro passo é identifique onde você está consumindo todo esse medo. De onde vem esse medo? Onde é que você frequenta, ou as coisas que você ouve, as pessoas com quem você convive, que instalam tantos medos em você? Passe a ficar atento. Coloque um filtro, se não for possível se afastar desses ambientes. Não deixe que o medo seja instalado na sua mente. Porque já é um trabalho grande a gente pegar esse medo que está instalado no nosso coração e desinstalar, fazer uma limpeza. E esse já é o segundo passo. Identificar os medos que você tem. Se for o caso, pegue um papel e escreva quais medos você tem. Medo de andar de carro, medo de andar de avião, medo de dirigir, medo de algum animal, medo de ficar sem dinheiro, medo de ser traído. Qual é o seu medo? Questione-se de onde ele vem.
A maioria dos nossos medos não tem nenhuma raiz na racionalidade, não existe nenhum fundamento para eles, nenhum fundamento sólido. Se ele vem de um trauma, tudo bem. Aí você precisa identificar e se tratar. Porque sim, algumas pessoas sofreram traumas. Mas se ele não vem de um trauma, de onde ele vem? Corte as raízes do medo. Evite filmes, novelas, séries que sempre te deixam com medo. Filmes de terror ou filmes violentos, filmes em que acidentes acontecem, atentados terroristas, coisas realmente pesadas que instalam um medo em nós. Às vezes a gente pensa, isso nem me dá medo. Mas aí quando você vai entrar num carro, você fica com medo de um acidente. Aí quando alguém da sua família vai viajar, você já fica com pânico, achando que vai acontecer alguma coisa com essa pessoa da sua família. Tira esse medo de dentro de você. Aprenda a viver com o que Deus te deu. Deus te deu coragem. Ele instalou dentro de nós a coragem. O amor. Aqui fala a coragem, o amor, a moderação. Não viva com medo. Agora que você já identificou os seus medos e você já identificou como se afastar deles, você precisa viver com coragem. Coragem não é que você não vai ter um frio na barriga, não significa que não vai ficar um pouquinho de um medo lá no fundo, aquelas vozes que foram instaladas dentro de nós, isso vai dar errado, isso não pode funcionar, isso não funciona para você. Todas essas vozes, elas vão continuar lá dentro. Mas o espírito ousado, ele age apesar dessas vozes. As pessoas corajosas que você vê por aí, as primeiras vezes que elas fizeram algo, elas fizeram com medo. E tem mais. O medo, como eu disse, ele veio de fora. Ele não é da sua natureza. Deus não te criou para ter medo. Pense uma criança. Se uma criança estiver sentada, aquelas crianças que ainda engatinham, pensa ela pegando, se ela viu uma cobra, por exemplo. Ela vai pensar que é um brinquedo e vai pegar, inocentemente. Porque ela não tem medo, o medo ainda não foi instalado nela. Um adulto vendo uma cobra, começa a correr. Por quê? Tudo bem que esse medo é racional, ele é segurança. Mas é só um exemplo para você entender que todos os outros medos, assim como esse, foram instalados em você. Alguns, tudo bem, você precisa manter. Você não vai atravessar a rua com um movimento intenso de carros. Você precisa entender onde é seguro ir, onde não é. Mas outros medos irracionais, medos que te impedem de fazer o bem, você precisa tirar de dentro de você. Entender que Deus te deu um espírito de ousadia, de coragem. E isso é fé. É entender que você vai e que Deus vai te amparar. E que talvez as coisas não aconteçam como você planejou. Mas que apesar de tudo, Deus estará com você. Porque foi Ele mesmo que disse que estará com você até o fim dos séculos. Isso ele disse em Mateus capítulo 28, versículo 20. Eis que estou convosco até o fim dos séculos. Jesus disse isso. Se você tem Jesus com você até o fim dos séculos, ele quis dizer, independente de onde você estiver, independente de como você estiver, independente de quanto tempo passe, eu estarei com você. Independente das decisões que você tomar. Eu sempre estarei ali. Independente se você cair quando tomar uma decisão, mesmo que seja uma decisão de coragem, eu estarei ali. Porque agir com coragem não significa que tudo vai dar certo da forma como você planejou dentro da sua cabeça. Às vezes algumas coisas vão fugir do que você havia planejado, às vezes algumas coisas vão dar errado também, mas Deus estará ali em todas elas. E isso é agir com fé, é entender que eu vou agir, eu vou para onde o meu coração está mandando, eu vou fazer aquilo que eu quero fazer, superar esse medo. Vou superar esse medo e estarei com Deus. Onde eu estiver, Ele estará comigo. Não imagine que Deus vai te abandonar. Deus te deu esse espírito de fortaleza, amor e moderação. E olha o que ele diz aqui neste livro. O livro é Fonte Viva. Na verdade, este livro é o Palavra de Vida Eterna, um livro maravilhoso, super recomendo. Olha só, todos nós, assim, dotados de recursos para desenvolver ao infinito, podemos desenvolver sem fim. Ao infinito significa sem limites. Podemos desenvolver sem limites
os dons divinos. Tudo aquilo que está no nosso coração é um dom. Tudo aquilo que a gente sabe fazer bem é um dom. Tudo aquilo de que a gente gosta de fazer é um dom. Tudo aquilo de bom que a gente pode fazer, que pode agregar para alguém, é um dom. E nós podemos desenvolver isso, mesmo que nosso talento seja pequenininho, hoje a gente pode desenvolver isso ao infinito. Nós temos esses recursos. E nós podemos desenvolver esses dons divinos da fortaleza, que é o valor moral. Deus nos deu um valor moral, a moral está em nós. E nós devemos desenvolvê-la também. Usar e desenvolver, agir com ousadia, sempre dentro daquilo que é ético, daquilo que é correto. Também do amor. O amor, o serviço, é um serviço para o bem, é um serviço para o próximo. É um bem-agir para a coletividade. E, claro, para o seu bem também. Mas sempre que você fizer algo, pense, isso vai prejudicar alguém? Isso eu sei que me beneficia, por exemplo. Mas será que isso prejudica alguém? Se isso prejudica alguém, não é um serviço de amor. Mas se isso vai beneficiar, mesmo que seja uma pessoa, uma planta, um animal, já é um serviço de amor. Então pense nos seus atos do dia a dia, que exigem que você tome passos de coragem e que podem sim ser passos de amor e de moderação, que é o equilíbrio. Nós devemos buscar sim o equilíbrio. Muitas pessoas aí na internet vivem dizendo não existe equilíbrio, você precisa se doar ao máximo no seu trabalho. E eu discordo em certo ponto. Eu entendo que sim, quando a gente tem um projeto, a gente precisa se dedicar mais a ele, ou em alguns momentos da vida a gente precisa se dedicar mais tempo ao trabalho, aos estudos, aos filhos. Mas tente buscar sempre o equilíbrio. Tem gente que se dedica tanto aos filhos e se esquece de si mesmo, se esquece do casamento. Tem gente que se dedica tanto ao trabalho que se esquece da família, se esquece de cuidar da própria saúde. E eu não acredito em você crescer desenfreadamente, por exemplo, na área financeira, e acabar com a sua saúde. Esse preço não vale a pena ser pago. Não vale a pena você desenvolver-se tanto no trabalho e não ver os seus filhos crescerem, não ver os olhos do seu companheiro, da sua companheira, não passar um tempo com a sua família. Claro, algumas coisas exigem mais intensidade de nós em alguns momentos, mas na medida do possível, busque o equilíbrio, busque estar com as pessoas que você ama, que são importantes para você. Busque se alimentar bem todos os dias, mesmo que sejam dias corridos. Busque fazer atividades físicas. Busque o principal, que é o alimento da fé, a conexão com Deus. Nunca acorde apressado, na correria, coma qualquer coisa, não tenha o tempo com Deus. A sua vida está passando, a sua vida é agora. O seu tempo com Deus é essencial para você aprender a tomar boas decisões. O seu corpo funcionando em saúde é ideal para você talvez se desenvolver no seu trabalho, para você poder dar o melhor para os seus filhos, para você poder dar o melhor no seu casamento. Então, cuidado com essas frases que você ouve por aí, que eu não acredito em equilíbrio não existe, trabalhe o máximo que você puder, dedique-se o máximo que você puder. Dedique-se sim, mas tire o supérfluo, tire da sua vida ficar rolando telas em redes sociais de forma desnecessária e inclua ali um tempo com a sua família. Porque às vezes o tempo que você tem com a sua família, você tá no celular. E você fala que não tem tempo para se exercitar, mas você chega do trabalho e se deita no sofá. Eu estou cansado. Sim, todos estamos. Todos nós estamos. Então, tire um tempo para você, nem que seja alguns dias na semana. Não tem tempo para orar. É aquela história. Se você não tem tempo para cuidar da sua saúde, você vai ter que arrumar um tempo depois para cuidar da doença. E da mesma forma, a questão espiritual. Se você não tem um tempo hoje para cuidar da sua saúde espiritual, você vai se perder. E todo esse tempo que você gastou somente buscando as coisas aqui na Terra, será um tempo perdido. Daqui nada se leva. Eu não sou a favor de você viver uma vida totalmente desgarrada, desprendida, sem se dedicar ao trabalho. Pelo contrário.
Eu sou uma pessoa que busca prosperidade e acredito que as pessoas devem buscar se desenvolver, desenvolver-se nos seus trabalhos, nas suas profissões ou nas suas tarefas, desenvolver onde Deus as colocou e se dedicar ao máximo aí. Mas sempre com equilíbrio, porque aqui a gente usa todos esses instrumentos, profissão, tarefas do dia a dia, tarefas dentro de casa, é para desenvolver o nosso interior. Quanto mais pessoas a gente ajuda, quanto mais a gente trabalha da forma mais adequada, quanto melhor a gente cuida do nosso lar, mais a gente se desenvolve internamente. Porque o que interessa mesmo é o interior. Então, cuidado para não viver uma vida desregrada, tenha uma vida em equilíbrio. E lembre-se sempre, onde você estiver, Deus estará com você. Por isso, tome um ato de coragem, levante-se, dê as mãos a Deus e vá em frente diante do que pulsa dentro do seu coração. Se você chegou até aqui, deixe o seu like, seu comentário sobre o que você pensou sobre esse vídeo e me siga nas redes sociais. O meu Instagram é Bianca Moraes com Y e K.